Olá, graça e a paz. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12 até o versículo de número 30. Diz assim: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. De outra feita, lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrerei nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrerei nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que ele tem ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Nós vamos meditar na seguinte grande ideia: quem segue a Cristo não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Na mensagem anterior, nós vimos que Jesus se achou em meio a uma trama da liderança judaica, que queria colocá-lo entre duas escolhas, onde em qualquer uma delas ele seria julgado e seria condenado. Vimos também os tipos de reações que se pode ter diante do pecado, não só o seu, mas também o pecado alheio. Vimos sobre a atitude daquela mulher que reconheceu o seu pecado sem chamar a atenção ao pecado dos outros. Vimos também sobre a atitude dos fariseus, que minimizavam os seus próprios pecados e ficavam à espreita para poder condenar o pecado dos outros. E vimos também a atitude do Senhor Jesus, que teve a disposição de ajudar e restaurar aquela mulher, pois ela quis mudar de vida. Talvez essa seja a situação que nós mais nos debatemos contra ela. No sentido de que nós queremos que as pessoas mudem de vida, mas muitas não querem mudar de vida. Mas especificamente essa mulher, ela quis mudança de vida. Hoje nós vamos meditar sobre mais um discurso do Senhor Jesus, que ele se encontrava exatamente no templo
quando começou a proferir este discurso. Ele estava perto do lugar onde se colocavam as ofertas. Olha para o verso 20 aí, que vai falar sobre isso. Algumas traduções trazem que ele estava ensinando no pátio das mulheres. Esse pátio das mulheres não era um lugar onde somente as mulheres poderiam estar, mas, olha que interessante, mas era, na verdade, o limite até onde as mulheres poderiam entrar no templo. As mulheres não poderiam passar deste local. Ele possuía aproximadamente coisa de 200 metros quadrados. E nesse lugar, aí no verso ele fala sobre a questão do gasofilaço, existiam 13 gasofilaços destinados à contribuição, onde 6 eram para as ofertas voluntárias e o outro 7 eram para os dízimos, havendo distinção das duas contribuições. Havia em volta desse espaço uma área que poderia ser também utilizada por ocasião desta festa. Lá havia um portão chamado de Portão de Nicanor. Chamava-se Nicanor porque foi esse homem, um homem muito rico de Alexandria, que doou esse portão para a construção do templo. Então, em homenagem a ele, ficou sendo chamado Portão de Nicanor. Após o término da festa dos tabernáculos, os sacerdotes, eles saíam por esse portão, o portão de Nicanor, e olhavam para o lado oriental, norte, sul, leste, oeste. Oriental é o lado leste, à direita, desse lado de cá. Então ele olhava para lá, e aí eles diziam o seguinte: nossos pais olharam para o sol, que é uma referência à religiosidade egípcia, devido ao tempo em que eles viveram cativos lá no Egito, e aí afirmavam: no entanto, nós confiamos em Jeová. Então, eles olharam para o sol e diziam: nós confiamos em Jeová. Então, eles se voltavam e olhavam para o grande pátio, onde viam também algumas luminárias que haviam ali. Nesse setor do pátio, chamado Pátio das Mulheres, haviam também 4 grandes candelabros, cada um deles com vasilhas de 65 litros de óleo, para iluminar aquele ambiente na ocasião da festa. Estes candelabros eram da altura do muro, de modo que a sua luz poderia ser vista em todo o canto da cidade de Jerusalém. Portanto, quando os sacerdotes se voltavam para elas e diziam que confiavam em Jeová, eles estavam, na verdade, fazendo um paralelo com o conceito lá do Antigo Testamento de que Deus é a luz. Eu vou citar só um texto para reforçar essa ideia. Há inúmeros textos no Velho Testamento. Salmo 27, verso 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Isso mostra, irmãos, que a comunidade judaica tinha o entendimento de que Deus era realmente apresentado como um Deus de luz. E a festa dos tabernáculos era caracterizada por muita luminosidade, porque apontava para o tempo em que o povo saiu do Egito. E após essa saída, Deus lhe deu uma coluna de fogo, ou seja, luz, que os orientava no deserto, e também uma coluna de nuvem para protegê-los no deserto. Nesse portão, chamado Portão de Nicanor, havia uma escadaria com 15 degraus, onde um coral dos sacerdotes parava naquele momento de olhar para o lado oriental e começavam a cantar. Então a comunidade judaica pegava em tochas e começava a dançar e a cantar, às vezes por toda a noite, sempre bendizendo ao Deus de luz, a Jeová.
ele se alegrava no fato de que esse Deus deles era o Deus da luz, e porque ele os esteve guiando e protegendo na caminhada pelo deserto. Então, diante deste contexto de pós-festa, já havia acabado a festa naquele momento do discurso do Senhor Jesus. Então, depois dessa celebração sobre luz, chega Jesus ao templo e se coloca em pé e diz: eu sou a luz do mundo. Então, todo o ritual da festa, toda a cerimônia que falava de um Deus que era luz e apontava para um Deus que havia os guiado e protegido no deserto. Agora Jesus se levanta, as luzes estão apagadas e ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, desde o primeiro capítulo de João, quando nós iniciamos essa série, nós vimos Jesus como o Filho de Deus, cheio de graça, cheio de verdade. Lá no versículo 5 do capítulo 1, nós vemos falando Jesus sobre luz e sobre trevas. Ele diz lá: as trevas não prevaleceram contra ela quem contra a luz. Ou seja, luz e trevas são absolutamente opostas, mas elas não têm o mesmo poder. Quando a luz está presente, as trevas se dissipam, desaparecem. Jesus está se colocando diante daquele povo, naquele pátio, que naquele momento eles tinham um sentimento de pós-festa, onde acabaram de celebrar a luz de Deus, as luzes estão apagadas e ele diz: eu sou a luz do mundo. É como jogar um balde de água gelada na cabeça de alguém num dia frio. Foi isso que Jesus fez com aquela comunidade, principalmente com aquela liderança judaica. Jesus, com isso, irmãos, como em outras ocasiões, ele quer orientar o povo sobre o que eles deveriam enxergar. Então, nesse sentido, queremos analisar 3 reações dos judeus, em especial dos líderes religiosos, sobre como responderam a Jesus. 3 reações ao responderem a Jesus. A primeira delas é a rejeição. Jesus disse que quem o segue nunca andará em trevas. Note que Jesus é a luz e ele não depende de mais nada para ser luz. Não depende da igreja ou de nós para ter um poder iluminador. Ele o é por si só. Mas se por um lado ele tem poder para ser luz, pois a sua natureza por si só é de luz, ele diz que a luz não necessariamente vai iluminar a todos os homens. É possível se viver em uma relação religiosa com Cristo sem que seja a relação que ele mesmo estabeleceu. É possível. A relação que ele estabeleceu é: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus está dizendo que o único fundamento absoluto, válido nesta vida, está na sua palavra. Não nas teorias humanistas, não no conceito de amor do mundo, não no padrão da sociedade em relação à verdade. O que o Senhor Jesus está dizendo é que Ele é a luz que evita que andemos em trevas. O Senhor nos capacita a percebermos onde está a verdade. Ele é a verdade. Por outro lado, se Jesus é a luz, fica a questão: por que por vezes praticamos atos de pessoas que estão andando em trevas? Porque uma luz pode ser sim interrompida de maneiras diversas. Ela pode ser quebrada, ela pode ser abafada com algum objeto para que não clareie na parte externa, porque ao invés de discernirmos e provarmos da iluminação que vem de Jesus, ao invés de desfrutarmos desse discernimento e sabedoria, é possível que estejamos vivendo uma vida que não perceba a mão de Deus, a sua bondade, o seu plano e a sua justiça.
Há um obstáculo para vivermos e andarmos na luz. É a visão errada das pessoas que estão à volta de Jesus. Não o vermos como a luz de Deus, o enviado de Deus que veio para iluminar, para clarear este mundo em trevas. No verso 13, ele diz, eles disseram a Jesus: você está testemunhando acerca de si próprio, o seu testemunho não é válido. Eu já falei sobre isso em outro sermão, mas eu vou repetir para refrescar a memória dos irmãos. Eles estavam se baseando no princípio da lei que dizia que um testemunho só era válido quando existia mais de uma pessoa testemunhando. Mas ainda que não exista outra testemunha, não significa que o testemunho não fosse verdadeiro. Alguém sozinho podia falar a verdade. A verdade em si não depende de haver mais de uma pessoa falando. Jesus naquele momento poderia estar dizendo sozinho que ele era a luz do mundo, mas isso não era motivo para rejeitar a sua palavra. Um demônio, por exemplo, pode lhe fazer acusações de pecado, o que é típico deles, e elas podem ser verdadeiras. Por ter vindo de um só demônio, ou só de Jesus, isso não significa que não seja verdadeiro, que não seja válido. Portanto, cuidado com a rejeição que pode estar tendo da luz de Cristo e de iluminar o seu caminho, a sua vida, da sua vida não ser guiada pela palavra dele, pela luz dele, que ilumina os nossos passos, ilumina os nossos caminhos. Estamos falando sobre 3 reações ao responderem a Jesus. A segunda é a ignorância. A visão daquelas pessoas giravam em torno daquilo que elas podiam ver. Elas olhavam a aparência. Os fariseus viam Jesus somente pelo exterior. Eles não sabiam qual a origem dele. Eles achavam que Jesus tinha vindo da Galileia e esperavam provavelmente um Messias que nascesse em Jerusalém, que tenha frequentado uma escola de rabinos de Jerusalém. Além, ou alguém que assimilasse todo o compromisso que eles tinham com as verdades que eles acreditavam. Eles esperavam que o Messias viesse e os libertasse do poderio de Roma, para que eles se tornassem uma nação autônoma. E Jesus não estava fazendo nada disso naquele momento. Eles avaliavam Jesus pela sua glória, sua aparência, pela possibilidade de vir e poderosamente estabelecer uma nova ordem. Mas Jesus não veio desta forma. Eles ignoravam a Jesus porque não conheciam o que a lei dizia sobre o Messias. A ignorância deles não permitiam que eles entendessem um pouco mais o que Jesus falava, nem tampouco que parassem para avaliar, pois poderiam ir até ele e lhe perguntar, mas eles não faziam isso. Olha o verso 14, Jesus diz: ainda que eu mesmo testemunho em meu favor, ainda que eu mesmo fale de mim, que o meu testemunho seja válido, pois sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem. Verso 15 diz que eles julgavam por padrões humanos. E no 16 Jesus diz: porque eu não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. No capítulo 5 de João, nós já vimos como Jesus evidenciou pelas suas obras a presença do Pai com ele, através das curas, dos milagres, chamando a atenção deles para aquilo que os profetas ensinaram. Mas eles não podiam enxergar aquilo, eles não estavam atentos para o que a lei de Moisés dizia. Talvez eles não conhecessem a fundo ou ignorassem o conhecimento da lei. Mas há um exemplo lá em Isaías 42:1. Se eles tivessem um pouco mais de conhecimento, eles saberiam que Jesus era o Messias. Diz assim: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará
o direito aos gentios. Eles não conheciam isso, irmãos, e eles continuavam a se firmar na sua ignorância. Não basta o que pensamos ou achamos como aquela liderança achava. Se desejamos conhecer verdadeiramente a luz de Deus, é fundamental que paremos diante da palavra de Deus para ouvirmos o que Deus tem a nos dizer, o que Cristo tem a nos ensinar, pois é na medida que praticamos as suas palavras, as palavras que Jesus nos ensina, que a gente vai se tornando luz, que a luz de Cristo vai entrando em nós, e aí nós podemos compreender, discernir qual é o pensamento de Deus. O problema deles, que pode também ser o nosso, é da ignorância que se contenta em manter a imagem de que não é ignorante, mas continua sendo um ignorante. Nós estamos falando sobre 3 reações ao responderem a Jesus. A terceira é arrogância. Segundo os versos 21 e verso 22, que diz: mais uma vez, Jesus lhes disse: eu vou embora e vocês procurarão por mim. Morrerão em seus pecados. Para onde eu vou, vocês não podem ir. E isto fez os judeus perguntarem: será que ele irá se matar? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Olha quanta arrogância, quanta prepotência, quanta soberba desses líderes em relação ao Mestre, em relação ao Messias. Então essa resposta que eles tiveram, que era mais uma pergunta para Jesus, foi assim formulada porque essa colocação de Jesus já tinha aparecido em outro discurso. E ficou a questão: para onde ele vai? Será que ele está indo para os gregos, para os gentios, ou para longe de Jerusalém, para pregar? Porém agora eles descobriram uma maneira sutil, com a sutileza teológica de um fariseu, para humilhar Jesus. E quando Jesus diz que vai para onde eles não podem ir, conclui que ele vai se suicidar. E na visão teológica de um fariseu, não havia um pecado pior que o pecado do suicídio. Uma pessoa que praticasse o suicídio, segundo a comunidade rabínica da época, era digno de ocupar os lugares mais profundos do Hades. Então, por causa desse diálogo, quando Jesus lhes diz que vão morrer em seus pecados, ao invés deles pararem e ouvirem o que isso pode significar, sua atitude é de sarcasmo. Eles zombam de Jesus, eles caçoam de Jesus, como diz lá em Minas, irmãos. Em lugar de ver Jesus como alguém que poderia de fato ensiná-los, eles passam para a zombação, para se manter no nível em que eles se consideravam superiores ao Senhor Jesus. Jesus passa a dizer-lhes: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima, vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu lhes disse que vocês morrerão nos seus pecados, e vocês não crerem quem eu sou. Como esse evangelho está escrito em grego, devemos procurar algum paralelo quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, eu sou. Tem um texto lá em Êxodo 3,14, quando Moisés ele tem uma tarefa a cumprir, para a qual Deus o está vocacionando, e ele está apavorado diante da grandeza da missão, que para ele, para Moisés, era algo impossível de ser realizado, humanamente falando. Ele então questiona a Deus: o que eu vou dizer a Faraó? Então o Senhor responde, diz para ele que o eu sou te enviou. O que significa isso, irmãos? Significa que esse eu sou é aquele que existe por todos os tempos, é o autossuficiente, o único que determina os seus próprios passos,
o Todo-Poderoso, o Autodeterminante, te enviou diante de Faraó, Moisés. Tudo bem Jesus afirmar que ele era o próprio Deus, pois ele já havia dito que ele não era deste mundo, ele não era daqui, mas do céu. Já havia dito que assumiu a natureza humana, que era o próprio Deus. Mas eles eram orgulhosos e não conseguiam enxergar isso. No verso 25, eles se voltam a Jesus e perguntam: quem é você? Como se tudo que Jesus tivesse falado e feito até o momento não fosse o bastante. E às vezes a gente é pego nessas mesmas armadilhas. Tudo que Deus já fez por nós, diante de uma prova, a gente como que passa uma borracha e começa a viver uma crise espiritual, como que desconfiando do poder daquele que a gente confiou as nossas vidas, daquele que é a luz que ilumina os nossos passos. É interessante que, diante dessa pergunta, havia alguns sim que desejavam saber quem era Jesus de forma sincera. E anteriormente, em outros sermões, nós já vimos que alguns realmente entregaram sinceramente a sua vida, a sua confiança na pessoa de Cristo. Alguns vieram a saber porque Deus tem um compromisso com si mesmo, em salvar, em resgatar, em trazer para a luz aquele que está andando em trevas. Então, se quisermos saber quem é Jesus, basta o buscarmos. Ele vai ser conhecido por nós, vamos usufruir do seu cuidado e das suas preciosas bênçãos. Mas a essa pergunta que fizeram, Jesus responde exatamente o que tenho dito o tempo todo, como diz para nós também, pois durante todo o ministério de Jesus, ele estava ensinando e eles estavam ouvindo. Ele falou que era o prometido, o profeta, o Messias, aquele que foi anunciado através de Moisés. Ele falou também que era sacerdote, que apresentaria uma oferta pelos pecados de todos eles, e que ele era rei, enfim, que ele era o Messias prometido. E ainda assim eles duvidavam. Notem no verso 30, ao dizer estas coisas, muitos creram nele. Até o verso 25, vemos que eles estavam incrédulos, mas no verso 30, mostra que pelo menos parte daquele auditório, dos ouvintes daquela comunidade, ignorante e arrogante, que tinha os seus olhos cegos, corações endurecidos, começa a crer em Cristo. No verso 33, após Jesus ter lhes dito que eram escravos do pecado e que ele poderia libertá-los, eles interpõem: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Foram eles mentirosos, ignorantes, arrogantes, rejeitaram a Cristo, estavam debaixo do jugo do Império Romano, já tinham sido escravos dos sírios, babilônios, egípcios, mas naquele exato momento alguns receberam aquela luz por causa da mensagem de Jesus. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, irmãos. E essa luz, ela ainda está e sempre estará à disposição daqueles que querem mudar de uma condição de trevas para a luz. No verso 28, Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço por mim mesmo, porque falo exatamente o que o Pai menciona. Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou sozinho. Jesus está aqui anunciando algo que deveria acontecer. Quando vocês levantarem o Filho do Homem, e este verbo aqui, levantarem, pode significar algo mais que erguer, mas o colocar numa posição de glória. A questão é que isso que Jesus chama de glória, de exaltação, a humanidade não chama exatamente de glória. Por exemplo, João 12, verso 23,
estando mais perto da crucificação, ele diz, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Ele estava aqui anunciando que estava em vias de ser preso, açoitado, crucificado, e ele chama isso de glória, pois ele sabia que ele veio e que quem o enviou estava com ele, mas o mundo não chama isso de glória, o mundo chama isso de derrota. Se você está passando por lutas na vida e você está buscando viver a palavra, enfrentar, ser perseverante, se humilhando diante das lutas, o mundo está dizendo que você é um derrotado, que você é um zero à esquerda. Mas o Senhor está dizendo aqui que você receberá no tempo oportuno glória. O Senhor vai sustentar você até o final, como o Senhor foi sustentado pelo Pai, até aquele dia de ser levantado, de ser exaltado. Ele anuncia, escutem, vocês estão ouvindo os meus ensinos até agora, e não estão crendo, mas daqui a pouco eu vou ser levantado por vocês, vou ser colocado numa cruz e ser morto por causa dos seus pecados. Eu sou aquele que, conforme Isaías 53, viria para morrer pelos pecados de todos vocês. Eu sou aquele quem a justiça será feita e todo pecado será punido. Quando eu estiver naquele madeiro e tiver sido levantado, então vocês saberão quem eu sou. É interessante notar que, conforme Marcos 15:39, quando Jesus ainda estava lá na cruz, o militar disse, verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus, reconhecendo que aquele homem crucificado ali era realmente o Messias prometido. Algumas pessoas compreenderam só depois da cruz quem era Jesus, como esse militar, mas várias creram naquele dia, no dia do discurso, ao ouvirem Jesus falar acerca de quem ele era, ou seja, o próprio Deus, vindo em forma humana, indo até aquela cruz, sendo humilhado e morto, para que a justiça fosse feita através dele. No início da mensagem eu citei a grande ideia dizendo, quem segue a Cristo não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Terá a luz da vida, por quê? Porque não responderão como aqueles ouvintes responderam a Jesus, com rejeição, com ignorância, com soberba, que são os maiores inimigos do conhecimento da luz do Senhor. A palavra de Deus nos diz que não devemos concluir sobre as pessoas baseados só na aparência, como eles estavam concluindo. Quando esse povo se sujeitou a ser ensinado por Jesus, eles foram iluminados. Alguns creram e foram salvos. A pergunta que eu não posso deixar de fazer nesse encerramento de mensagem é: qual é a sua escolha? Manter as aparências, e eu coloco entre aspas, as tradições, ou ter a coragem de confessar humildemente que você precisa entender e viver na luz de Cristo? O Senhor é a luz, é quem guia, protege, nos orienta para sabermos quem Ele é e qual é a nossa posição. Aí, conforme a sua palavra, quando Ele nos liberta da escravidão, do pecado, das trevas, nós nunca mais andaremos nela. Que Deus, em Cristo, a luz do mundo, vos abençoe para não mais andarem em trevas, mas andarem na luz que é Jesus. Amém.